Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Informação às 15 na Rádio Boa Nova. Vamos já de seguida conferir os títulos que fazem esta edição de Notícias. Tudo para conhecer aqui em 100.2 FM, radioboanova.pt. Também nos pode acompanhar através do nosso Facebook, onde estamos a esta altura em direto. Numa tarde então marcada pela chuva e mais também pela neve, que já se fez sentir aqui por Oliveira do Hospital. Há já 2 pequenos vídeos que pode consultar no nosso Facebook para poder então conferir que de facto nevou no concelho e aqui na cidade oliveirense. Vamos então conhecer os títulos desta edição de notícias. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Conferimos a atualidade às 3 da tarde na Boa Nova. Começamos com os números da Covid-19 no nosso país. Já é conhecido o boletim epidemiológico relativo às últimas 24 horas. Portugal registra mais 79 mortes e 4.935 novos casos de Covid-19. Um despiste com capotamento em Vilela, na freguesia da Nogueira do Cravo, causou ferimentos ligeiros à sua condutora e única ocupante da viatura. E devido então à depressão Dora, que já chegou a Portugal com muita chuva, vento forte, neve e muito frio, estão cortados os acessos ao maciço central da Serra da Estrela. Também no distrito de Viseu foram cortadas estradas, nomeadamente a Nacional 2 e a Nacional 321, a Estrada Nacional 2, que já foi, entretanto, reaberta à circulação. Ainda nesta edição de notícias, recordamos que entra em vigor a partir das 23 horas de hoje e até às 23h59 de terça-feira a nova proibição de circular entre concelhos. O especialista Carlos Antunes, que pede cautela e precaução para que Oliveira do Hospital não chegue ao nível amarelo de contágio. Falamos ainda do plano de vacinação contra a Covid-19. A primeira fase vai abranger cerca de 950 mil pessoas no nosso país. Subiu para 74 o número de infectados no lar de idosos na Lapa do Lobo, no concelho de Nelas. Carregal do Sal registra 9 casos ativos e Tondela tem 141 casos ativos. Nesta sexta-feira aguardamos também pela atualização dos números no que respeita ao concelho de Oliveira do Hospital. Tudo para conferir aqui na Rádio Boa Nova. Vamos então atualizar a informação. Portugal registrou nas últimas 24 horas 79 mortes e 4.935 novos casos de Covid-19. Os dados constam no mais recente boletim epidemiológico revelado hoje pela Direção-Geral da Saúde. Há desde ontem um aumento diário no número de mortes de 1,67% e de infectados de 1,6%. No total, desde o início da pandemia, o país registrou 4.803 mortes e 312.553 infecções. Há ainda mais 5.020 recuperados a registrar, um número que continua a ser superior ao de novos casos. Há ainda 73.712 casos ativos, menos 164 em relação ao último relatório. Já no que diz respeito aos casos em internamento, há 3.295 pessoas nesta situação, sendo que 526 estão em unidades de cuidados intensivos. De referir que o centro do país registrou nas últimas 24 horas mais 626 infecções, totalizando 31.649 desde o início da pandemia no país. Na região centro já ocorreram 621 mortes, as 14 das quais nas últimas 24 horas. O
Uma viatura despistou-se hoje, cerca do 12h19, na localidade de Vilela, na freguesia de Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital. A condutora da viatura que captou ficou encarcerada. De acordo com a Proteção Civil, no local do acidente estiveram 11 bombeiros e 5 viaturas. A caminho do local do acidente, o comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital, Emílio Camacho, adiantou tratar-se de um despiste com capotamento da viatura. Em contacto posterior, o comandante referiu que a condutora da viatura, que ficou encarcerada, sofreu ferimentos ligeiros. E devido à depressão Dora, as estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas. A informação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, que disse que às 9h20 da manhã de hoje apenas estava transitável o troço Covilhã-Piornos. A circulação estava assim proibida nos troços Piornos, cruzamento da Torre e cruzamento da Torre Lagoa Comprida, ainda Lagoa Comprida Sabugueiro, cruzamento de Gouveia, Penhas Douradas, Manteigas e Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura. Hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê aguaceiros, sendo de neve acima dos 1400, 1600 metros no norte e centro, descendo gradualmente a cota para os 600 e os 800 metros. Um pouco por toda a região se tem verificado ocorrências de neve, tal como também já se verificou hoje por vários momentos, precisamente na cidade de Oliveira do Hospital. E as estradas nacionais número 2 e 321 ficaram cortadas devido à queda de neve registada durante a madrugada de hoje no norte do distrito de Viseu. Entretanto, a Nacional 2 já foi reaberta. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro tinha dito que a Nacional 231 estava cortada entre Castro Daire e Sinfãs, na zona da Serra do Monte Muro, e que a Nacional 2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, visto que são os pontos mais altos. Esta última via já foi, entretanto, reaberta à circulação. E a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, emitiu ainda ontem um comunicado à população sobre a previsão do mau estado do tempo para as próximas 48 horas. A Proteção Civil já nesta manhã enviou mensagens de telemóvel a alertar as populações. Neste período e até ao dia de amanhã, por isso, expectável um agravamento das condições meteorológicas, com vento forte, formação de geada, em especial no interior norte e centro, descida da temperatura, com desconforto térmico, precipitação, podendo ser pontualmente forte, com condições favoráveis também à ocorrência de trovoada e granizo e a queda de neve. Também nas zonas costeiras é esperado aumento da agitação marítima, pelo que, devido ao agravamento do estado do tempo, há possibilidade de ocorrência de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem. Ainda há possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis. A depressão Dora traz então a Portugal frio, chuva, vento forte e neve. Também a temperatura desce. Esta temperatura e estado do tempo que será para ficar pelo menos até amanhã. No domingo já é esperada uma melhoria do estado do tempo. E a partir das 23 horas de hoje e até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 8, a circulação entre concelhos no território continental está proibida, de acordo com o decreto do Governo, que regulamenta a aplicação do estado de emergência. É proibido circular para fora do concelho de domicílio entre as 23 horas de hoje e as 23h59 de terça-feira, salvo por motivos de saúde ou por outros
os motivos de urgência imperiosa. Existem 10 exceções à proibição de circulação entre concelhos de Portugal continental, nomeadamente as deslocações para desempenho de funções profissionais com declaração emitida, também os profissionais de saúde e trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, entre outras exceções. Então vai de novo acontecer esta proibição de circulação entre concelhos. As medidas de contenção da pandemia para o atual período de estado de emergência vigoram até às 23h59 de terça-feira. O Governo já anunciou que amanhã serão divulgadas as medidas de contenção da pandemia da Covid-19 que irão vigorar até os primeiros dias de janeiro, incluindo no período do Natal e do Ano Novo. A marcar também a atualidade, o professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, destacou ontem na Rádio Boa Nova a necessidade de os oliveirenses terem cautela e precaução relativamente à Covid-19, sob pena de o Conselho atingir o nível amarelo de contágio e terem que ser aplicadas as medidas mais restritivas que estão associadas. No espaço de análise à evolução da pandemia Covid-19, o oliveirense Carlos Antunes observou que em Oliveira do Hospital há uma grande mobilidade para a região de Coimbra e que há um grande potencial de trazer o vírus para o concelho. Segundo o especialista, o aumento de 22 casos em Oliveira do Hospital é um aumento de 100% numa semana, pelo que o concelho está com uma incidência acumulada na ordem dos 200 a 210 casos por 1000 habitantes e já está próximo do limiar dos 240. Este especialista que apela assim aos oliveirenses para que tenham cautela e precaução. Reforço essa questão, a cautela e a precaução por parte das pessoas. Os concelhos e os municípios que no seu conjunto ainda não foram atacados severamente, há uma tendência obviamente de aliviar e de descurar um bocadinho as medidas. E o vírus está exatamente à espera dessas oportunidades, não é? Porque o vírus não tem asas, não voa, somos nós que o transportamos, somos nós que o levamos e portanto como há uma grande mobilidade, nomeadamente ao Oliveira do Hospital para o centro da região que é Coimbra, há obviamente um potencial de transmitir e trazer o vírus para a região e depois se não tivermos cautela com os convívios sociais que temos nos cafés, nos jantares, nos grupos de amigos, na convivência familiar, depois obviamente podemos observar de facto essas situações que são significativas. Repare, o aumento de 22 casos em Oliveira é um aumento de 100% numa semana, né? Exatamente, 42 casos, 42 casos ativos significa que vocês estão, a Oliveira Hospital está com uma incidência acumulada na ordem dos 210 casos por 1000 habitantes e já está próximo do limiar dos 240, o que depois, se acontecer, ficará com nível amarelo, não é? Portanto, o que depois implica também medidas mais restritivas, não é? Exatamente, isso implica logo o município adotar um conjunto de medidas que obviamente são restritivas para as pessoas. Seria bom de evitar certamente estes pulsos de aumentos de casos que são explosivos, normalmente acontecem com uma ou duas pessoas que com descuidado acabam por transmitir várias pessoas e depois essas várias pessoas transmitem a outras. Têm que ter cuidado e a noção de que há pessoas que os assintomáticos transmitem a doença, transmitem o vírus, tá? Apesar de não terem sintomas ou sintomas ligeiros, eles são um risco elevado. E sendo pessoas que não são testadas, os assintomáticos que não são testados circulam normalmente pela população, vão infectando, mesmo que seja uma taxa inferior, vão afetando e vão criando, digamos, uma bolha que depois vai crescendo. Acaba cada um proteger-se, não é? Claro, proteger e proteger os outros, não é? Portanto, nós, ao usarmos máscara, não só nos estamos a proteger, mas estamos também a proteger os outros. E, portanto, essencialmente, o distanciamento físico.
Este olhar por Carlos Antunes, ontem à tarde aqui na Rádio Boa Nova, no espaço de análise da pandemia da Covid-19, este especialista a deixar então estas recomendações à população do Concelho de Oliveira do Hospital. Ontem Carlos Antunes também olhou para a situação no país, partilhando uma palavra de otimismo que resulta do facto de o país estar a conseguir achatar a curva, à semelhança do que tem acontecido nos países europeus. Tal como já tinha adiantado à Boa Nova, Carlos Antunes reforçou a ideia de que já passámos o pico da pandemia, que ocorreu entre 18 a 21 de novembro. Até o fim do ano, Carlos Antunes disse que se vai verificar todos os dias um número com algum significado de óbitos. Estes são então conteúdos do espaço de análise, que está disponível também em formato vídeo no Facebook da Boa Nova e também no nosso site em radioboanova.pt. A Task Force criada pelo Governo para coordenar o plano de vacinação contra a Covid-19 apresentou ontem a primeira versão do documento, em que prevê 3 fases em 2021 e define critérios para a distribuição e administração na primeira. A vacina contra a Covid-19, que deverá chegar a Portugal já em janeiro, será universal, gratuita e facultativa e será disponibilizada à população de acordo com as características aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, disse ontem que a vacina é uma luz ao fundo do túnel. Temos mesmo uma luz ao fundo do túnel. Mas há algo que é absolutamente essencial todos compreendermos, é que o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. Um túnel ainda muito comprido e bastante penoso, o que quer dizer que mesmo com a chegada da vacina vai demorar ainda alguns meses para que a situação fique estabilizada, pelo que todos devem manter as regras da Direção-Geral da Saúde para travar a Covid-19. Segundo a Ministra da Saúde, Portugal vai comprar mais de 22 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no âmbito dos acordos entre 6 farmacêuticas e a União Europeia, o que representa um custo de 200 milhões de euros. Estão previstas 3 fases para a execução do plano de vacinação contra a Covid-19 em 2021. Numa primeira fase, que deverá decorrer entre janeiro e março ou abril, no pior cenário, só vão ter acesso à vacina até 950 mil pessoas prioritárias. Os primeiros grupos prioritários são as pessoas com mais de 50 anos, com patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais, Forças Armadas, Força de Segurança e Serviços Críticos, o que representa no total 950 mil pessoas. Na segunda fase, ou seja, a partir de março ou abril e até junho ou julho, serão vacinadas 1.800.000 pessoas com mais de 65 anos e cerca de 900 mil com patologias associadas e mais de 50 anos. Subiu para 74 o número de infectados no lar de Lopes da Fonseca, com sede em Lapa do Lobo, no Concelho de Nelas. São já 22 funcionários e 52 utentes que estão infectados. Carregal do Sal continua com aumento do número de recuperados, descendo assim para 9 o número de casos ativos por Covid-19. Já o Concelho de Tondela tem 141 casos ativos e Mangualde soma 121. Foi aprovado em reunião de Câmara do município de Penacova o orçamento para o próximo ano, que se cifra nos 19,5 milhões de euros, mantendo o rigor das contas públicas. O Executivo Camarário, presidido por Humberto Oliveira, salvaguarda a valorização do apoio às famílias, às IPSS do Concelho e às coletividades, destacando-se a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, bem como às empresas, com o objetivo de minimizar o impacto negativo da pandemia. O orçamento foi aprovado com os votos a favor dos vereadores do PS e com 2 votos contra dos vereadores do PST. Na linha da ambição dos orçamentos anteriores, há um reforço no auxílio às famílias com perdas de rendimentos e no apoio à natalidade, assim como na generalidade do apoio social. O município de Penacova reforça a sua estratégia de investimento, inscrevendo no orçamento para o próximo ano a conclusão do Centro Educativo de Figueira do Lourvão, as obras de remoção de amianto nos edifícios escolares de Penacova e de São Pedro de Alva, a requalificação de acesso à Vila de São Pedro de Alva e seu espaço envolvente e a melhoria das acessibilidades na freguesia de Carvalho.
Estamos a terminar esta edição de notícias às 3 na Rádio Boa Nova, num dia marcado então pelo agravamento das condições do estado do tempo. Há várias estradas cortadas na região devido à queda de neve prevista então pela passagem e chegada da tempestade Dora. As temperaturas são baixas. Hoje no concelho de Oliveira do Hospital variam entre os 2 graus de mínima e 8 graus de temperatura máxima. Voltamos a recuperar a atualidade da informação de âmbito local e regional, mais logo às 18. Acompanhe-nos sempre em radioboanova.pt. Todos os destaques estão também perto de si, através de um clique nas nossas redes sociais. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.